paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Aqui quem fala é Evangelista Lucas Guerreiro, palestrante da Becas Capelania Internacional. Estamos agora na parte 2. Eu quero ir na sua apostila, na sua apostila, na página 4, no finalzinho, o que significa capelania. No finalzinho dele, na última frase, eu quero frisar isso para você prestar bastante atenção nisso daqui. Isso aqui é muito importante. Os interessados em dedicar-se à capelania o façam por chamado espiritual e não para acrescentar mais um ponto no currículo. Tem gente que quer fazer o curso, fiz capelania, hein? Eu sou capelão, hein? Eu sou capelão, mas não exerce o chamado de capelão. Não faz o que o capelão tem que fazer, que é entrar em presídios, hospitais, em manicômio, em clínicas de recuperação, em asilos, né? Então tem gente que faz só para ter um currículo no ministério, né? Um currículo, eu sou capelão, mas não exerce a capelania, né? Então, para os irmãos, prestar bastante atenção nisso, amém? É muito importante. O que é um capelão? É um ministro religioso autorizado a prestar assistência religiosa e a realizar cultos religiosos em comunidades religiosas, hospitais, presídios, colégios, corporações militares e outras organizações. O que é uma capela? É um lugar consagrado e reservado para ecumênico, tais como os hospitais, colégios, shopping, quartel militar e outros. História da capelania. Esse termo capelania deriva de capela, que na língua latina surgiu por volta do 7º século depois de Cristo, para designar um oratório onde era guardada e venerada a capa de São Martinho, que, segundo uma lenda, no inverno de 338, teria partido seu manto, capa, e dada a um pobre. Esse pedaço do manto foi conservado e no 7º século guardado num oratório, que logo passou a ser chamado de capela. Paulatinamente, o termo foi sendo usado para designar qualquer oratório. Daí o sacerdote encarregado de tais oratórios passou a ser chamado de capellanus, capelão. Já no século XIV, a palavra capela passou a designar generalizadamente os pequenos templos. Deriva também daí a associação do termo aos sacerdotes encarregados de serviços religiosos em unidades militares, hospitais e escolas, chamados de capelão, e, por sua vez, o serviço prestado de capelania. Embora não conheçamos registro de uma reflexão teológica sistematizada sobre o emprego dos termos capelão e capelania, relacionados aos ofícios religiosos em tais ambientes. Sabemos que até hoje são amplamente utilizados. Constam abordagens que afirmam que o termo capelania foi adotado há alguns séculos por povoados que se aglomeravam ao redor das grandes fazendas. O dono da fazenda construiu uma capela, geralmente como um agradecimento a Deus por um milagre recebido. Nesta capela eram realizadas missas, cultos, esporadicamente, quando algum padre, pastor, era convidado a celebrar cultos de ações de graças por colheitas e outros. Aleluia, glória a Deus. Na sua página aí a gente estamos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós estamos aí na página 5, né? Na sua apostila. Com o passar do tempo, estas reuniões eram mais comuns e pessoas vinham de longe para participar. O crescimento dos povoados e a formação das aldeias levou à construção de grandes igrejas, o que não impedia de ainda assim serem realizadas missas nas capelas. Atualmente recebe o nome de capelania, o trabalho realizado por um padre ou pastor dentro dos hospitais, presídios, escolas e outros. Nem todos possuem uma capela, mas podem ser utilizada uma sala qualquer, na qual será realizado o culto ou missa. Este
padre ou pastor recebe o nome de capelão. Porém, seu trabalho não se resume exclusivamente à celebração do culto. Ele exerce também outras funções que serão abordadas a seguir. Observações, irmãos. Observações aí na sua apostila, página 5, tá? A capela ecumênica universal não pode conter imagens ou ter características que identifiquem qualquer religião, justamente pelo fato de ser um lugar construído para receber culto de todas as religiões. O capelão evangélico deve estar atento aos locais onde existem capelas ecumênicas e aproveitá-las para ministrar cultos religiosos. Praças, tem praças que tem, né? Praças, zoológicos, né? Pontos turísticos têm essas capelas, né? As capelas representam grandes oportunidades para o capelão realizar um trabalho evangelístico, pois não geram custos com o aluguel. Olha aí, irmãos. Por falta de conhecimento de seus direitos, os evangélicos não utilizavam as capelas ecumênicas, motivo pelo qual os padres tomaram conta destes espaços para a realização de suas missas, como se elas pertencessem somente à Igreja Católica. As capelas ecumênicas pertencem a todas as religiões. Tá vendo aí, irmãos? Aproveita as capelas ecumênicas, hein? Os capelães evangélicos devem tomar seus lugares por direito e explorar as capelas ecumênicas para a realização de cultos evangélicos. Característica de capelão, na página 5 ainda, irmãos. Primeiro, ter o chamado para ministrar, Efésios capítulo 4, versículo 11. Ter o chamado para ministrar. 2. Ter compaixão pelas almas, está lá em João 3,16 e Mateus capítulo 22, versículo 37 e 39. 3. Ter vida santificada. Olha só, irmãos. Característica de um capelão, hein? 4. Ter vida consagrada. Mateus capítulo 17, versículo 14 e 21. Número 5. Ter amor pelos aflitos. Tiago capítulo 1, versículo 27. 6. Ter conhecimento bíblico. Lê a palavra, irmãos. Tem que conhecer a palavra. Não pode ser só por falar, tem que ser a palavra de Deus. É a palavra de Deus que liberta. É a palavra de Deus que convence, é o Espírito Santo que convence, é a palavra de Deus que liberta e transforma o ser humano. 7. Ter fé, crer que o Senhor é capaz de operar. Mateus capítulo 10, versículo 8. Marcos capítulo 16, versículo 17 ao 18. 8. Simpatia e cortesia ao se relacionar com os doentes e detentos. Atos capítulo 2, versículo 47. 9. Saber ouvir com atenção. O enfermo precisa ser ouvido. Tiago capítulo 1, versículo 19. Já viu quando você vai consultar no hospital? Quando você vai num posto de saúde, aí perto da tua casa? Quando você entra para ser consultado, o que o médico pergunta? O que está acontecendo? Olha, doutor, eu tô com dor de barriga, eu tô com a dor na cabeça. Ele vai passar o quê? A receita, o remédio. É assim nós devemos ser médicos, nós devemos ouvir. Amém? Para depois nós passar a receita, o remédio. Aleluia. 10. Ter espírito de misericórdia. Lucas capítulo 10, versículo 30 e 37. 11. Ter talento, humildade e submissão às autoridades. Mateus capítulo 25, versículo 14 e 30. Romanos capítulo 13. 12. Respeitar os regulamentos. Mateus capítulo 7, versículo 12. 13. Cuidar bem da sua aparência pessoal. Isso é muito importante, tá, irmãos? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Irmãos, estamos terminando, aleluia, glória a Deus, a segunda parte, a segunda aula, e vamos fazer agora a terceira parte. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus.